Olá a todos, esse é o vídeo de apresentação da atividade parcial da disciplina de Princípios de Administração ministrada pelo professor Júlio Facó. Nós vamos apresentar sobre o livro Satisfação Garantida, escrito por Tony Xie. Os nossos componentes do grupo são o Caio Santos Abreu, o Caio Vilor Brandão, o Denis Soares dos Santos, Letícia de Araújo Souza, Lucas Fernando Siqueira e o Marcos Vinícius de Oliveira. O Tony Xie conta em primeira pessoa de forma bem-humorada a trajetória dele, desde pequeno até os dias nas Apples como CEO da empresa. E nesse vídeo nós vamos fazer então um resumo com as partes mais importantes, desde os primeiros passos como empreendedor, a experiência na Link Exchange, a trajetória nas Apples, a cultura e os valores da empresa, as definições de felicidade segundo o autor e também algumas curiosidades, como por exemplo como que ficou a empresa depois do lançamento do livro, entre outros exemplos. O livro conta que os primeiros passos de Tony como empreendedor foram quando ele ainda era bem jovem. Um exemplo foi quando ele leu a sua revista preferida e teve a ideia de criar um negócio de buttons customizados e anunciá-los através de revista. Com isso, ele conseguiu um resultado aproximado de US$ 200 por mês, mas foi crucial para ele perceber que poderia conduzir um negócio de sucesso sem ter interação face a face com o cliente. Ao longo do livro, dá para perceber que Tony sempre teve interesse por diversas áreas do conhecimento. Ele entrou em diversos grupos de estudo na época da escola e isso fez com que ele tivesse uma formação interdisciplinar. Seus pais sempre o pressionaram para que ele entrasse em uma universidade de prestígio. Por isso, ele acabou entrando em Harvard, onde deu seu primeiro grande passo como empreendedor. Dentro da universidade, ele assumiu a Quink House Grill, uma área de refeição no andar térreo do dormitório Quink House que servia como um ponto de encontro para jovens no fim de noite. Junto com seu colega de quarto Sanjay, ele dirigia o restaurante, definindo preço, cardápio, fazendo pedidos para fornecedores, contratando funcionários e ocasionalmente fazendo até a comida. Até que Tony teve a sacada de modernizar o local, transformando numa pizzaria com entretenimento e colocando uma televisão com videoclipes da MTV gravado, porque naquela época a MTV era uma febre. Nesse ambiente, Tony acabou conhecendo Alfred, que futuramente se tornaria seu sócio. Um dia, um vendedor chamado Nick Swimmer ligou para o Tony, contando que tinha acabado de criar um site chamado shoesite.com com a pretensão de construir a maior loja online de sapatos do mundo. Ele contou que os calçados representavam uma indústria de 40 bilhões nos Estados Unidos e que 5% desse valor já eram movimentados por meio de catálogos de papel e eram enviados pelo correio. Eles então fizeram a associação de que esses catálogos, no futuro próximo, seriam substituídos pela web. Então o Tony e o Alfred se interessaram bastante por essa ideia, porém eles não tinham experiência na área e decidiram procurar por alguém do ramo dos calçados. Algumas semanas depois, o Nick entrou em contato com eles dois para agendar um almoço de negócios com o Fred, que era um trabalhador de uma empresa chamada Nordstrom e estava interessado em fazer parte da empresa se ela tivesse um financiamento além das pessoas que o Nick tinha recrutado. E o grupo nessa época também surgiu com a ideia do nome que viria a ser o da empresa, de Zappos, que deriva do espanhol zapatos. E uma semana depois do investimento inicial, logo o Fred abandonou seu emprego na Nordstrom e todos eles se tornaram funcionários das Zappos. E o modelo das Zappos consistia em recolher os pedidos dos clientes na internet, depois transmitir para os fabricantes de cada marca e enviá-los diretamente aos clientes das Zappos, numa modalidade que é conhecida como entrega direta ao fornecedor e que, embora já existissem muitas outras indústrias, ainda não era aplicada na indústria de calçados, e esse modelo também não exigia que houvesse um suprimento do estoque e nem mesmo um depósito. E é nessa próxima seção do livro que o autor expõe o interesse dele por poker, não só pela matemática básica do jogo, mas também com algumas semelhanças que ele notou entre as estratégias do poker e dos negócios, principalmente quanto à distinção entre o pensamento em curto prazo e em longo prazo. E as semelhanças foram tantas que ele decidiu criar uma lista do que ele aprendeu jogando poker e de lições que poderiam ser aplicadas ao mundo dos negócios. Então aqui, na avaliação de oportunidades de mercado, ele comenta sobre a escolha da mesa e que essa é a decisão mais importante que se pode tomar,
e que sempre o empresário deve estar atento, né? Em descobrir quando ele deve mudar de mesa ou não e estar atento quanto aos competidores e ao mercado em si. Quanto ao marketing e à construção da marca, ele comenta sobre o quão importante é criar histórias para que as pessoas se lembrem de você e criar um impacto diante da visão tanto dos outros competidores, né, das outras marcas, quanto na visão do consumidor. Em relação às finanças, ele comenta que o mais importante, tanto para o jogo quanto para o desenvolvimento empresarial, é lembrar que esses dois ocorrem a longo prazo. E então, que é importante estar preparado para algumas pequenas perdas, né, um cenário pior, porém que também é importante ter a quantia necessária para bancar aquilo que você aposta. Quanto às estratégias, tanto de jogo quanto as empresariais, ele comenta que é importante manter a paciência e pensar ao longo prazo. É importante manter a calma e não se abater com nenhuma jogada que deu errado. Saber calcular quando alguns custos podem ser mais altos, né? Quando algumas apostas são grandes. E também se manter fiel aos seus princípios, sem trapacear e também sem entrar em jogadas ou investimentos que não se conhece, sabendo sempre se diferenciar de outros jogadores ou de outras empresas. Em seguida, a próxima dica é aproveitar o ambiente em que se está inserido, tanto o de jogos quanto o empresarial, para aprender, tanto com a teoria quanto com a prática, e se cercar de pessoas que têm certas habilidades e não ter medo de pedir conselhos para elas e de ler livros e aprender com a experiência em relação ao que os outros fizeram antes e ao que pode ser feito. A próxima dica tem bastante relação com o ambiente empresarial ou então de jogos, em que o autor comenta que para você ser um bom jogador você tem que amar o jogo e viver o jogo, sempre interagindo bastante com as pessoas que estão na mesa, compartilhando o que você aprendeu, sem nunca saber o que você vai encontrar, procurando algumas oportunidades que podem estar além do que você se sentou para jogar ou o que você se propôs a empreender. Sempre aprendendo, sendo humilde e, o mais importante, se divertindo enquanto você empreende ou joga. Nesse momento da história, o Tony e o Alfred estavam procurando investidores para as Apos, mas não obtiveram muito sucesso porque a companhia ainda era muito pequena, tinha poucos meses de existência. E então eles decidiram apostar nas Apos e alugar todo o espaço restante do edifício onde eles moravam para converter parte dele em um escritório e outra parte virou um restaurante que os pais do Tony iriam administrar. E antes que esses escritórios ficassem prontos, o Tony convenceu a equipe a criar um escritório no loft dele e comprou o Loft 810, que ficou reconhecido por ser um ponto de encontro de festas para os amigos dele. E com isso ele percebeu o que era uma cultura empresarial, percebeu a importância da pluralidade das ideias para adquirir novas perspectivas e que, em vez de criar uma rede de negócios tradicional, seria mais benéfico focar no número e na profundidade dos relacionamentos que ele construía. Por falar em construção, o prédio cresceu muito e conseguiu abranger um restaurante, uma academia, várias salas de cinema, escritório, e os grupos de funcionários das APOS acabaram mudando. As festas do Loft 810 acabaram deixando de se tornar, né, amigáveis e ficaram cada vez mais comerciais, de forma que acabaram atraindo diferentes grupos e teve uma mudança na atitude das pessoas que frequentaram esses eventos, como o Tony comenta. Nessa época, em abril de 2000, teve uma instabilidade no mercado de ações que fez com que várias empresas do Vale do Silício ficassem inseguras. As Apos, apesar de tentar bastante, não teve nenhum interessado para um segundo financiamento. E apesar de o Tony e o Alfred decidirem investir, eles estavam sem muito dinheiro e tiveram que injetar o dinheiro das próprias contas bancárias para a empresa, além de realizarem uma rodada de demissões. E o Tony mobilizou aquele Loft 810, que antigamente era de festas, para hospedar os funcionários sem cobrar aluguel e acabou vendendo todas as outras propriedades dele. Ele relata que, como um ponto positivo, né, surpreendentemente, todos os funcionários que sobraram aceleraram e trabalharam ainda mais do que antes, e então as demissões não prejudicaram tanto o andamento e desempenho da empresa.
Ele percebeu que todos estavam apaixonados e acreditavam no potencial da empresa. E após muito ponderarem, ele e o Fred e o Alfred elaboraram um plano arriscado que seria de mudar o modelo de negócio. Então, eles mudaram e a ideia era fazer uma previsão dos pedidos com meses de antecedência, armazenar, fazer a divulgação no site e então entregar diretamente para os clientes. O Tony, então, com essa mudança, elaborou uma lista de pontos para resolver e colocar em prática esse plano. E então eles precisaram de uma atualização do software da empresa, de convencer as marcas a vender para as Zappos, contratar uma equipe para administrar o estoque, levantar o dinheiro para a compra desse estoque, que eles estimaram estar em torno de 2 milhões, abrir uma loja física, contratar funcionários para administrar essa loja, contratar uma equipe para o transporte das mercadorias, além de obter um espaço para armazená-las. O Fred conseguiu entrar em contato com cada vez mais marcas. O Tony vendeu quase todos os bens no nome dele para adquirir os 2 milhões e investir nas Zappos. E depois de muito procurarem, eles encontraram e compraram uma pequena empresa de sapatos para sediar a loja física numa cidade chamada Willows. Então eles mudaram o estoque de São Francisco para Willows e contrataram alguns funcionários para gerenciar esse depósito. E após essas mudanças, eles tiveram a surpresa e as vendas triplicaram de 2000 para 2001, de 1,6 milhão para 8,6 milhões em vendas brutas de mercadoria. Em 2002, um representante de uma empresa chamada E-Logistics entrou em contato falando que poderia dar conta das operações das Zappos e administrar o depósito desde que ele fosse realocado para Kentucky. Essa operação pareceu extremamente vantajosa, pois permitiria realizar as entregas com mais rapidez e cortar algumas despesas. Então foi criado um plano de transferência para cruzar o país e transferir os produtos do então depósito em Willows pequenininho para um depósito da E-Logistics. Tudo parecia ter dado certo, porém, num dos dias da mudança, um dos caminhões saiu da pista e tombou. E houve uma perda de 20% do estoque, que corresponderia a uns 500 mil dólares. A equipe teve de contatar todos os clientes e se desculpar pelo ocorrido. E depois, a Zappos ainda teve problemas com a E-Logistics porque o vendedor tinha exagerado na capacidade de vendas e muitos clientes deixaram de receber os pedidos. Esse problema se tornou grande, a Zappos perdeu várias quantias e estima-se que seria possível sustentar por apenas 2 meses mais as Zappos. Então, o Tony colocou o loft à venda, mas foi muito difícil encontrar compradores. Então, semanas depois, apenas 2 semanas antes de acabar o dinheiro nas Zappos, o Tony conseguiu aceitar uma oferta que era 40% abaixo do valor original do loft. E ele fechou o negócio desesperadamente e transferiu o dinheiro suficiente para manter as Zappos por alguns meses. E as operações do depósito, quanto a elas, os empresários não poderiam mais confiar em nenhuma companhia terceirizada como essa E-Logistics. Então, eles aceitaram um aluguel de um novo depósito e eles planejaram, de forma correta para enviar as encomendas o mais rápido possível. Eles deram o nome de WISC, Warehouse Inventory System in Kentucky, e comunicaram a insatisfação para a E-Logistics. E eles propuseram que ambos os depósitos competiriam contra as operações em eficácia de estoque deles. Então, se a WISC superasse a E-Logistics, eles retirariam 10 mil pares de sapatos da E-Logistics e levariam para o depósito da WISC. Aí, como resultado, todas as semanas a WISC superou a E-Logistics em organização e em eficácia de estoque, e dentro de um mês todos os itens foram movidos para o depósito da WISC. E assim, foi aprendida uma grande lição que o Tony comenta, de que nunca se deve terceirizar a sua principal competência. Essa estratégia adotada permitiu que a Zappos lucrasse 32 milhões em vendas brutas de mercadorias em 2002, que foi quase 4 vezes mais do que em 2001, e esse lucro impulsionou a empresa a ter mais tempo antes que o dinheiro acabasse, mas ele não era suficiente para pagar os fornecedores. E após meses tendo de decidir quais os fornecedores que eles iam pagar e quais não, a empresa Wells Fargo deu 6 milhões de linha de crédito para as Zappos e aí eles conseguiram pagar todas as faturas vencidas.
E no ano de 2003, as projeções de lucro foram superadas e a empresa gerou 70 milhões em vendas brutas. No fim de 2003, foram exploradas novas opções para expandir a central de atendimento, porque o foco da empresa, agora que Tony tinha percebido, era melhorar os serviços de atendimento ao cliente. Então, depois de terem aprendido a nunca mais terceirizar a principal competência, o plano estabelecido foi mover toda a sede para um local onde fosse construída a central de atendimento. Então, eles nomearam, né, a equipe de fidelidade ao cliente e o local escolhido, devido à felicidade que proporcionaria para os funcionários, foi Las Vegas. E o autor relata que essa época foi de grande interação para a equipe, tendo em vista que todos eram novos na cidade e não tinham muitos amigos fora dos Apos. Então eles eram forçados a sair uns com os outros. E nesse momento foi criada uma cultura forte da empresa e isso estabeleceu uma identidade que permitia a contratação só de pessoas que se adaptassem às Apos. Nos anos seguintes, as vendas continuaram a crescer, a Sequoia investiu nas Apos, o Alfred se uniu à empresa em tempo integral. O Wells Fargo, em conjunto com outros dois bancos, aumentou a linha de crédito, né, ao longo do tempo para 100 milhões de dólares. E todo o trabalho duro da empresa permitiu um lucro de 1 bilhão em vendas brutas de mercadorias em 2008. O autor afirma que as razões para a empresa ter obtido esse sucesso foram investir tempo, recurso e dinheiro nas áreas diferenciais das Apos, que são atendimento ao cliente, cultura e o treinamento e desenvolvimento dos funcionários. E aí uma estratégia da empresa é reduzir os gastos de publicidade e investir no atendimento e na experiência que os clientes têm para que eles mesmos vão propagar a empresa. Então, isso inclui eles oferecerem uma política de retorno de 365 dias, cobrirem os custos do transporte, deixarem o canal de atendimento bastante visível no início da página. O armazém deles funciona 24 horas por dia. Eles também comentam não medir o tempo de ligação, então a ligação mais duradoura foi de quase 6 horas. E eles comentam que não induzem o cliente a comprar produtos mais caros e que todos os funcionários que são contratados na empresa recebem o treinamento da equipe de fidelidade ao cliente, independentemente do departamento ou do cargo. O autor também dá alguns exemplos de integração dos funcionários à cultura da empresa. Todos os funcionários têm que passar por uma área de recepção central para entrar e para sair do edifício, o que permite maior contato e interação entre eles. Além disso, para entrar nos sistemas virtuais da empresa, é necessário, além do login da senha, que eles reconheçam a foto de algum funcionário aleatório, e aí é aplicado um teste de múltipla escolha para dizer qual o nome daquele funcionário, e em seguida é exibido o perfil e a biografia daquele funcionário para que todos se conheçam melhor. E apesar de não ter nenhuma penalidade, né, por errar, eles mantêm o registro de pontuação e chamam isso de "você conhece esse rosto?". Além disso, depois da primeira semana de treinamento de todos os funcionários, eles fazem uma oferta e aí eles oferecem $2.000 para que eles se demitam. Ou seja, você fica no emprego, seguindo a cultura das Apos, ou você se demite da empresa. E assim eles têm certeza que os funcionários estão ali por mais do que apenas um salário e querem que eles acreditem na visão de longo prazo e que façam parte da cultura. Na terceira parte do livro, o autor comenta que teve alguns problemas com o conselho diretor e percebeu a necessidade de criar um alinhamento entre a empresa, os acionistas e esse conselho. E então ele comenta que para driblar esse problema, o Tony, o Alfred e o Fred chegaram a uma conclusão. Eles deveriam comprar o conselho diretor. E eles calcularam que isso custaria cerca de 200 milhões de dólares, então passaram a buscar potenciais investidores, até que eles entraram em contato com a Amazon e elaboraram uma transação na qual os acionistas da Zappos negociariam suas ações, que eram cerca de 1,2 bilhão de dólares, em troca da participação da Amazon. E aí, a combinação dessas duas empresas apresentou um grande benefício para as Zappos devido aos recursos, a tecnologia e a experiência operacional. A cultura de uma organização surge a partir da identidade que seus líderes determinam para ela. Assim, a partir dos ideais de seus fundadores, surge a missão, a visão e os valores de uma empresa. E estes são muito necessários, pois serão os que definirão o porquê da empresa existir, qual seu propósito e como pretende atingir os seus objetivos e ambições.
No caso da empresa Zappos, desde o início ela tem focado no mais alto nível de qualidade no atendimento ao cliente e se concentra em oferecer uma experiência agradável a todos. Tem como objetivo inspirar o mundo, mostrando que é possível entregar simultaneamente felicidade aos clientes, aos funcionários, fornecedores, acionistas e à comunidade em geral, de forma sustentável e de longo prazo. Em 2005, ocorreu uma pesquisa entre os funcionários da empresa Zappos sobre quais valores deveriam ser a base da empresa e das dezenas de respostas, 10 foram escolhidas e mantêm-se até hoje. A primeira é entregar o UAU através dos serviços. Isso significa manter sempre as partes envolvidas surpreendidas pela alta qualidade do serviço. A segunda é aceitar e liderar a mudança. Neste quesito, é ser referência em inovação e progressismo. A terceira é criar alegria e excentricidade. A quarta é ser aventureiro, criativo e cabeça aberta. E a quinta é buscar crescimento e aprendizagem. A sexta é construir relações honestas e abertas através de comunicação. A sétima é construir um time otimista e um espírito familiar dentro da empresa. A oitava é fazer mais com menos. A nona, ser apaixonado e determinado. E a décima, ser humilde. Estes foram os 10 valores que a empresa utilizou-se para construir sua imagem e ser tão bem-sucedida. No livro também é apresentado um pouco do conceito da ciência da felicidade, que o autor acabou descobrindo e estudando. E nela a gente possui a estrutura da felicidade. A estrutura da felicidade é um conceito também que pode ser aplicado em empresas e na verdade é bem interessante também ser aplicado. A estrutura ela consiste do controle percebido, que é você ter um controle das situações. Por exemplo, na sua empresa, se você é um funcionário e você consegue ter um controle maior das suas coisas, das suas promoções, do seu salário, das suas atividades, isso acarreta numa felicidade que é derivada desse controle percebido. Também temos o progresso percebido, que é quando você realmente acaba percebendo que você está progredindo, que você está tendo sucesso, e esse sucesso ele é constante, ele não acontece assim do nada, você atinge uma posição muito boa do nada, mas ele vai sendo constante. E mesmo o resultado final sendo o mesmo que você chegou quando você chegou do nada, quando você percebe que você está progredindo, existe uma felicidade atrelada. Também existe a felicidade atrelada à conectividade, que é quando você está num ambiente que você possui pessoas legais, pessoas boas, vocês se conectam, vocês têm um convívio bom, existe uma felicidade atrelada a isso. E a última da estrutura é a visão e o significado, que é quando você tem algo maior. Vocês todos estão, atrelados a uma estrutura maior, uma visão, todos tá focado numa visão, tá focado no significado e pelo fato de pertencer a algo maior, acaba também tendo uma felicidade acarretada a isso. Outro conceito de felicidade apresentado é o da hierarquia Maslow, que é um conceito que ele é citado pelo livro de Stephen Covey. Esse conceito ele baseia na premissa das necessidades humanas, já que uma vez que as necessidades de sobrevivência de uma pessoa são cumpridas, então a gente são motivados por outras necessidades que não são materiais, como status, realização, criatividade. E a hierarquia Maslow é estruturada na felicidade em prazer, paixão e propósito maior. A felicidade de prazer é aquela felicidade que ela vem em picos e você sempre está buscando o próximo avanço. Como ela é sempre em picos e sem constância, ela é de menor duração. Já a felicidade de paixão é quando o pico de movimento atinge um pico de desempenho, e ele é a felicidade de segunda maior duração. Já a felicidade de propósito maior é quando você pertence a algo grande, a algo maior, e esse algo maior ele possui um significado. Logo também ele é a felicidade de maior duração. Normalmente nós buscamos sempre a felicidade do prazer, e depois quando não dá certo vamos para a paixão e depois para o propósito maior. Sendo que, se pensarmos bem, o certo seria sempre buscarmos a felicidade de propósito maior, pois é a que dura por mais tempo, e depois sempre pegando a felicidade de prazer e de paixão. É interessante notar o paralelo entre felicidade e negócios, entre o que faz as pessoas serem felizes e o que faz as empresas terem sucesso ao longo prazo. Temos que faz as pessoas serem felizes, como prazer, paixão, propósito, e temos nas empresas os lucros,
a visão da empresa. Então temos que isso se assemelha muito e forma um paralelo bem interessante. Então é legal também se notar que pode até parecer assustador, mas um jeito da empresa ter sucesso é ter como um princípio organizacional a felicidade. E isso é algo fundamental e ajuda muito a empresa a ter sucesso. E esse é um paralelo bem interessante entre lucros e felicidade. Meu nome é Caio e eu vou falar sobre algumas curiosidades. Um dos acontecimentos que mudaram a visão de Rie em relação às pessoas e à felicidade foi a cultura rave e o plur. O plur, ele é a sigla para paz, amor, união e respeito, e que era como um mantra de como as pessoas deviam proceder e se comportar tanto em raves como na vida. A ideia do plur e da cultura rave mudaram o comportamento de Tony Rie, se tornando uma filosofia sobre estar sempre aberto para conhecer as pessoas, independente, não importava como elas se parecessem ou quais eram os seus antecedentes. Inclusive, estudando o campo da ciência da felicidade, essa ciência ela confirma que a combinação de sincronia física com outros humanos e fazer parte de algo maior do que de si mesmo, e portanto perdendo momentaneamente o sentido de si mesmo, leva a uma maior sensação de felicidade. E Tony Hsieh havia vivenciado isso 10 anos antes em uma rave. Anos seguintes da venda da Zapo à Amazon e depois de escrever seu livro Satisfação Garantida, Tony Hsieh ele viu que havia um problema na estrutura de hierarquia. E ele notou que era uma relação inversamente proporcional entre a hierarquia e a felicidade. Assim, ele tentou iniciar uma revolução. Ele queria desafiar os fundamentos da filosofia gerencial. Ele decidiu implementar a holocracia. A holocracia, ela é uma igualdade radical. É uma forma descentralizada, profundamente descentralizada, de administrar uma empresa, onde não há patrões e nem cargos. A hierarquia tradicional é abandonada e, ao invés disso, existem círculos, equipes autogeridas que desenvolvem projetos. Os funcionários escolhem quais círculos eles querem trabalhar e muitas vezes eles podem trabalhar em vários círculos. Até hoje, a holocracia ela é tida como radical e utópica. E em 2014, que Rie decidiu introduzir a holocracia nas Apos, uma das primeiras empresas de grande porte a aderir a essa maneira de administrar. Houve muita descontentação e gerou muita confusão, principalmente na hora de definir os salários. Sendo assim, observando essa situação, Rie em 2015 ofereceu um bônus para quem quisesse deixar a empresa, e 18% dos funcionários aceitaram, e posteriormente outros 11% acabaram saindo sem o bônus. E em pouco mais de um ano, a empresa tinha perdido quase um terço da sua força de trabalho. Em 2018, a Zappos ela começa a abandonar a holocracia. Em 2020, Tony Rie se aposenta. E nesse mesmo ano acontece seu falecimento aos 46 anos, devido à inalação de fumaça e o incêndio que aconteceu em sua casa. Aqui então se encerra a nossa apresentação. Nós agradecemos a atenção de todos e até mais.